Maravilha. Oxi. Boa tarde, tudo bem, Bi? Boa tarde, Ai, gente, Sibelinha. eu e minhas A atrapalhadas. gente ficou meio perdida com. É normal. É, então, sabe, uma coisa, loira e tecnologia são duas coisas que nem sempre combinam. Mas então, chegamos ao 18º episódio do nosso podcast. E hoje, a pedido de uma telespectadora muito especial, que eu não quero citar nomes aqui porque é um assunto delicado e que vai servir de carapuça para muita gente, nós vamos começar a falar sobre a nossa relação com o outro. Então, o pedido dela foi o seguinte: para a gente falar sobre o aceitar o sim da sua vida. O que envolve o casamento, ou o morar junto? E o que realmente vale por trás desse sim? Eu achei isso um tema maravilhoso para a gente começar a colocar o outro na nossa casinha, né, amiga? É, dá para começar a incluir, né? Muito bem incluído, viu, Sibeli? É, vamos começar a falar da profundidade disso, porque assim, quando a gente tá numa relação, geralmente a gente é levado a enxergar as relações de uma forma em que as outras pessoas enxergavam, né? Da forma que as outras pessoas enxergavam. Então, às vezes você enxerga a relação dos seus pais, né? Pega aquela relação como um exemplo e passa para frente e vai querer seguir a relação dessa forma. Nem sempre a gente para para pensar sobre isso e olha o tanto de coisa que a gente faz pensando assim, sabe? Pegando e jogando para frente. Então, as relações é um lance que eu gosto de falar muito, porque ela faz sentido para mim hoje se eu pensar que eu quero construir uma relação de um jeito diferente. Relação para mim afetiva não faz sentido da forma que hoje eu vejo que as pessoas levam, que a maioria das pessoas levam ou enxergam. Então eu gosto, inclusive, de passar isso para frente, porque é uma visão que de uma pessoa que saiu do quadrado, sabe? De que saiu da normose, que eu não quero repassar realmente para frente aquilo que não faz sentido para mim, que não faz sentido nas relações. Então, começar a questionar a relação que a gente quer faz a gente questionar tudo que a gente já aprendeu, tudo que a gente já viveu, tudo que a gente já repassou. Você não concorda, Sibelinha? Plenamente, plenamente, porque igual a gente estava comentando antes de começar a gravação, também quando a gente coloca o outro na nossa relação, principalmente uma relação conjugal, a gente também está falando mais de nós mesmos do que do outro, né? Então, é justamente isso, porque qualquer relação que a gente tenha, a gente está sempre falando da gente primeiro. A primeira relação que a gente tem é com a gente mesmo. Quando a gente é um espermatozoide e vai lá fecundar o óvulo, a gente foi o espermatozoide campeão, a gente venceu na vida ali, entendeu? Então a gente é sim um ser individual, a gente é um ser que nasceu só, que se fez sozinho, que precisa entender sobre essa solitude, essa individualidade, sobre muita coisa ainda que a gente não foi levado a questionar. Por quê? Porque é interesse do sistema te manter inteligente, te fazer uma pessoa inteligente? Nunca foi. A gente passou a vida sendo manipulado. A gente passa nossos dias, a gente é manipulado o tempo todo. Se a gente vai no supermercado e a música tá triste, por exemplo, não é por acaso, não é porque a pessoa que tá lá em cima falou, vou colocar uma música que eu goste. Não, é para te deixar triste, para ativar coisas no seu cérebro que te fazem querer recompensas e te fazem gastar mais. Então, se tudo a gente está sendo manipulado, inclusive a gente foi manipulado historicamente pela arte, foi a principal forma, inclusive, de manipulação. Quando a gente fala do amor romântico, a gente precisa lembrar do porquê que o amor foi criado, por que que as relações foram criadas. Antigamente, lá antigamente,
as mulheres escolhiam os homens porque eles eram mais fortes, eles precisavam de filhos fortes. É, foi evoluindo, eles precisavam ter laços, então eles tiveram que juntar suas forças, né? Quanto mais pessoas ricas se unindo, mais dinheiro tinha. Teve muita história por trás das relações De todo o afetivas. Então a romantismo, gente né? precisa entender todo o romantismo criado. E assim, uma das coisas que eu falo de manipulação é Shakespeare, por exemplo, que veio com Romeu e Julieta, né? Que trouxe uma ideia de que o amor é sofrimento, de que o amor você sofre, morre um pelo outro, porque até então, até pouco tempo atrás, era só grana. Ó, se você tiver grana, eu caso com você e a gente constrói nosso rolê. Aí veio a arte e disse, nossa, isso pode ser romantizado. Então, assim, falamos de monogamia, falamos de amor livre, isso tudo a gente está falando de uma coisa só. Por quê? Porque tudo foi levado a gente a querer posses, ter desejos. Por quê? Porque você precisa gastar, porque você precisa correr atrás para dar lucro para o governo, você precisa trabalhar, ralar, ganhar dinheiro. E para isso, você precisa querer ter coisas. O marketing faz isso com você o tempo todo, a arte faz isso com você, as tendências, a moda, blá blá, 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 tudo. A gente, eu e a Cibele, estamos te manipulando de alguma forma. Estamos te manipulando a olhar para as coisas fora do seu quadrado. Então, isso é muito importante a gente entender a história do nosso país, principalmente, e também do mundo. História, né, que veio, a gente está aqui, ó, há mais de milhões de anos, 20 milhões de anos, 30 milhões de anos. É muito tempo, gente, que tem gente aqui nessa terra. E, Então, vamos olhar para a história e organizar o que é o amor, o que que são as relações para a gente. Primeira coisa, né, nesse rolê todo que a gente vai falar de autoconhecimento. e outra coisa, nós crescemos, o que eu vejo muito quando eu volto para trás e eu olho isso, tudo que você acabou de trazer, eu vejo muito o seguinte, nós crescemos com a ideia de que nós não somos autossuficientes. Né? Nós não somos perfeitos e completos. A gente cresce, principalmente nós mulheres, nós crescemos e fomos educadas com a ideia de que a gente só é uma mulher de respeito, a gente só é alguém de valor se a gente tem marido e filhos. Né? Se a gente é uma profissional, se a gente é dona de casa, não Status, interessa. O que interessa é você ter marido e filhos, né? a roupa da moda, Isso, um mostrar homem um carro legal. O homem é a mesma coisa. Ele só é um homem de respeito, um homem competente, um homem de poder, se ele tiver esposa e filhos, né? Uma mulher Uhum. sozinha, uma mulher solteira, ela é, nossa, uma perdida, ninguém quer, é puta, etc. Um homem solteiro, ele também não vale nada, que está solteiro até hoje é porque ninguém quer, né? E se, entendeu? Temos comentários para todos os gostos, né? Para Temos, todos os temos de todos. gostos, para todas É, as idades, para todas as etapas da vida e para todos os sexos, sabe? Então, o que eu vejo é muito isso. A gente acaba buscando, quando a gente coloca, quando a gente fala dessa questão do aceitar o sim, do que realmente está por trás desse sim, é justamente isso, é justamente essa questão do se olhar. Por quê? Quando você fala do sim, né, que nem essa amiga colocou muito essa questão do sim, quando ela pediu esse assunto, sobre aceitar o sim da sua vida, sobre o que envolve o casamento, o que realmente vale por trás desse sim. Quando ela trouxe muito esse sim, o que veio na minha cabeça primeiro, sempre que a gente conhece alguém, que a gente começa a se relacionar com alguém, que a gente se apaixona e decide começar uma vida juntos, seja casando ou morando junto, né? Construir algo. A primeira coisa que vem na nossa cabeça são os contos de fada. Né? Então a gente busca o príncipe encantado no seu cavalo branco, com aquele mundo perfeito, os vestidos longos e tudo. E aí, quando vem para dentro de casa, você fala, mas espera, eu esperava algo dele que ele não pode me oferecer. Mas espera, eu achei que ele era assim, mas ele é assado. Eu achei, e nesse achar, mas espera, e você? E você, Cibele? E você, Bianca?
né? Porque aí eu trago novamente o que você falou. Quando nós fecundamos, aquela foi a nossa primeira vitória da vida. E nós estávamos sozinhos. Quando a gente veio ao Uhum. mundo, nós estávamos sozinhas também. Quando a gente passou no vestibular, a gente estava sozinha. Quando a gente entrou na escola, a gente estava sozinha. Quando a gente fez a nossa primeira entrevista de emprego, a gente estava sozinha. Quando nós não somos mãe, mas quando vocês pariram, vocês estavam sozinhas. Quando as pessoas envelhecem, elas envelhecem sozinhas. Quando as pessoas morrem, elas morrem sozinhas. Então, eu acho muito importante trazer nesse momento a questão da expectativa, né? Nós jogamos muito para o outro uma expectativa que muitas vezes é nossa. O outro, ele tem que vir na sua vida para acrescentar, para agregar, para te empurrar, não para ser uma muleta, não para você ser uma muleta ou ele ser uma muleta. Eu falo muito que assim, a gente tem que lembrar quando nos conhecemos, né? Eu sou motociclista, eu amo viajar, eu gosto de dançar, eu danço funk nas festas, eu adoro comer, eu adoro sair para barzinho. E quando o Luiz me conheceu, ele me conheceu assim, né? Ele me conheceu essa pessoa completa. Eu já tinha comprado meu apartamento, eu estava trabalhando, eu pagava minhas contas, então assim, eu já era a Cibele, né? Assim como eu tenho certeza que quando o Pedro conheceu você, você já era a Bianca. Você já sabia quem era a Uhum. Bianca, né? Você já tinha superado um monte de coisas, várias turbulências. Nós duas já saímos, já estamos aí no segundo casamento, né? Relação estável, vamos colocar assim. Então, nós somos pessoas completas. Nós somos pessoas com histórias, nós somos pessoas com sonho. Então, quando eu tiro o Luiz da vida dele e coloco o Luiz aqui do meu lado, é para nós sermos melhores juntos. Quando eu conheci o Luiz, eu aceitei o Luiz da forma que ele é, eu me apaixonei pelo Luiz da forma como ele é. E aí que eu vejo assim a falha de muitos relacionamentos, que é a pessoa não se permitir, principalmente hoje em dia, que o sexo está tão banalizado, que as relações estão tão banalizadas e apressadas, o que eu vejo é que as pessoas elas não se permitem conhecer o outro antes de irem para debaixo do mesmo teto. Né? Então eu falo assim que antes, se todo mundo tivesse essa consciência, se todo mundo buscasse ajuda para se cuidar, para olhar para o seu emocional, para o seu mental, quem é a Cibele, o que a Cibele realmente quer, o que a Cibele realmente gosta, aonde a Cibele quer chegar, muitos não casariam, não teriam filhos, não se relacionariam, até entender como funciona esse baralho aí, né? Mas não, a gente Eu quer escuto colocar. muito, Hã? eu escuto muito é, pessoas casadas, principalmente, vou falar que são muitas pessoas casadas, que quando descasam ou estão em crise, né, no casamento, percebem que não se conhecem nem um pouco. Ah, não sei, não faço mais nada, não sei o que eu gosto sozinho, não sei o que eu faço sozinho que é legal, não sei. Então, assim, tudo. Eu acho que quando a gente tem um relacionamento, a gente acaba vivendo, né? Você cria uma atmosfera com outra pessoa, você divide planos, você divide uma vida, você divide uma história. Então, isso a gente fala até de física quântica, você está dividindo uma energia com essa pessoa. Não tem como você não entrar nos planos, no dia a dia, na intimidade da outra pessoa. Mas, eu repito novamente, nós somos seres individuais. A gente precisa, antes de qualquer coisa, ter o nosso espaço para a gente pensar, parar para pensar sobre as coisas que a gente quer fazer, gosta, e ter, sim, momentos com nós mesmos, porque a gente vai se afastando cada vez mais da gente. E isso, quando a gente se afasta da gente,
quem quer ficar perto? Nem nós mesmos estamos em nós, Nos entendeu? conhecendo, né? É uma coisa, é uma coisa que, assim, se a gente não tá na gente, as outras pessoas também não vão estar perto da gente, não vão conhecer a gente, não vão saber quem somos nós. Porque se nem eu sei o que que eu gosto, como que eu vou permitir que a outra pessoa saiba? É, Então, pensar assim, sim, temos que ter afinidades para ter relacionamento, é importante. As coisas que são importantes para você, não precisam ter a mesma importância para ele, mas tem que ser compartilhadas com alegria, sabe? Eu acho que quando a gente força demais as coisas, chega uma hora que cansa. Então, temos que ter afinidade, sim, nas nossas relações. E aí, parar de culpar o outro, igual você falou, por não satisfazer as nossas vontades, não satisfazer o que nós esperamos das expectativas. Porque muitas das vezes a pessoa que está ali do seu lado, ela tá, muitas das vezes não, todas as pessoas que estão ao nosso lado estão para nos ensinar coisas e a gente para elas. A gente aprende muito. E mesmo quando é um relacionamento que não tá legal para a gente, é porque justamente é ali que a gente tem que entender onde a gente tem que aprender. Então, as relações elas trazem isso, e principalmente as relações afetivas, porque é uma relação muito próxima, íntima e acaba misturando sim, né, um monte de coisas, misturando energia, hábitos, vontades e etc. volta naquilo que a gente falou mais cedo, que é o seguinte, quem é a Cibele, o que eu vejo muito também nas minhas amigas, e assim, a gente vê no Instagram, na TV, muito, esposa, que pesava 200 quilos, depois que separou, fez bariátrica, foi para academia, hoje é gostosona e o marido arrependido. Aí eu falo, cara, ele não conheceu ela saudável, sabe? Então, assim, trazendo isso para o que eu quero falar. Quando o seu esposo, a sua esposa, o seu companheiro, a sua companheira te conheceu, ele te conheceu você como você é, com os seus gostos, com os seus defeitos, com as suas qualidades, com as suas manias. Com o desenvolver do relacionamento, e ele se apaixonou por você assim. Ela se apaixonou por você assim. Com o desenvolvimento do relacionamento e a mistura das realidades, que é essa parte que a Bianca falou, onde a gente começa a atrelar o que é meu, o que é seu, até onde a gente vai, até onde a gente não vai, a gente acaba se transformando em pessoas que nem nós nos conhecemos. E não foi por aquela pessoa que seu esposo se apaixonou. Não foi por essa pessoa que a sua namorada e sua esposa se apaixonou. Não, ela se apaixonou por aquela pessoa que ela conheceu. Aquela pessoa cheia de vida, aquela pessoa cheia de vitalidade, aquela pessoa que se cuidava, aquela pessoa que sorria, né? E aí, de repente, a gente se vê dentro de uma casa com filhos, muitas vezes, ou sem filhos, mas acomodados naquela preguiça. E aí, olha o tamanho do mundo lá fora. Aí você vai esperar terminar para você falar, poxa, como eu amava ele e não dei valor. Ou eu amava ela e não dei valor. Ou eu não me cuido mais porque ele não gosta de que eu coloco a roupa X ou que eu faço a coisa Y, né? Você acaba deixando quem é você de lado e se tornando um personagem que nenhum de vocês dois reconhece aquele personagem. Então, aonde está a Cibele que o Luiz conheceu há 2 anos e meio atrás? Talvez seja a hora de você se perguntar isso, né? De todos nós que temos uma relação, nos perguntarmos isso. Eu hoje sou quem o meu esposo, quem a minha esposa conheceu lá atrás? Não Não, eu sou, espero que óbvio. não, porque a ideia é melhorar, gente, né? Então a gente tem que falar, é melhorar, entendeu? Porque Sim, se a pessoa tá só te atrasando, não faz sentido. não faz sentido. E aí, é você que tá atrasando ela que tá te atrasando, não importa, entendeu? Vocês estão se atrasando, não está legal. Então Sim, é isso, é nesse sentido mesmo, de você
olhar para você sempre e olhar e falar assim, tá tudo bem, eu tô bem assim, tô me sentindo feliz comigo mesma, tô gostando do que eu vejo, né, como pessoa, como ser nessa terra, estou fazendo o meu melhor, porque assim, o outro você não vai mudar. Ninguém muda o outro, ninguém consegue. Isso E é aí, um às vezes, a outro gente fica mal de esperando uma todos mudança os que não vai relacionamentos, né? acontecer. Eu vejo que esse é o E a gente principal fica mal esperando dos só mesmo. relacionamentos, você acreditar que vai mudar o outro. E a gente fica esperando, né, as coisas acontecerem. Ah, será que ele vai mudar? Vai mudar mesmo. Não, eu tenho certeza que ele vai mudar. Não, você tem que estar disposto a ter a pessoa do seu lado. Ela vai melhorar, se ela quiser. E aí, se você melhorar e ela não, alguém vai ficar para trás. Se ela melhorar, você não, alguém vai ficar para trás. E eu falo de melhorar, a gente ia melhorar o tempo todo. É valor, é a forma de agir, de tratar o outro, de tratar as pessoas, de tratar você mesmo. Porque o relacionamento que você tem com você mesmo diz muito sobre o relacionamento que você tem com os outros. Porque não tem como a gente amar um outro se a gente não se ama, se a gente não conhece o amor verdadeiro, que é o primeiro amor, que é o nosso primeiro amor é a gente. E aí Jesus falava, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, se você não amar você mesmo primeiro, você não sabe o que é o amor ao próximo. Isso é uma coisa muito, muito certa, muito profunda de pensar mesmo, assim, mas é muito correto. É isso mesmo. Eu acho que você falou tudo agora. Isso. Terminei com Jesusão. É, Eu acho que é porque é porque realmente o é uma coisa Jesusão muito sabe o que fala. forte, sabe? Porque a gente fala assim, quando a gente fala melhorar, não é se anular, né? Eu até quero passar um Uh-uh. exercício para vocês aqui hoje, para a gente não vou falar que a gente vai finalizar esse assunto aqui, porque agora que a gente introduziu o outro na relação, os próximos episódios a gente vai vir trazendo isso mais para o dia a dia e para a rotina. Mas eu queria finalizar esse episódio para a gente não prolongar muito com um exercício, principalmente depois dessa fala perfeita da Bianca, falando sobre Deus, sobre amar a si próprio e etc., que é o seguinte: coloca num papel, se você não tiver tempo, vai na hora que você for fazer cocô mesmo. Leva um caderninho para o vaso sanitário, vai uma canetinha ou um celular no seu grupo com você mesmo no WhatsApp e escreve: quem é você? Quem sou eu? O que que eu gosto de fazer que eu não faço mais hoje? Ou o que eu gosto de vestir que eu não visto mais hoje? Ou não? E aonde eu gosto de ir que eu não vou mais hoje? O que eu gosto de comer que eu não como mais hoje? Com quem eu gostava de estar que eu não estou mais hoje? Depois que você analisar, eu aconselho o papel, porque o papel, diferente do celular, você vai conseguir fazer duas colunas ali. Então, o que são essas coisas e o porquê você não faz hoje, ou o que você pode fazer para melhorar isso hoje. Então, você coloca isso quando você coloca isso no papel e começa a ler, você traz aquilo para sua consciência e você começa a visualizar. Pera, cadê a Cibele aqui nesse jogo todo, nesse tabuleiro? A Cibele hoje, ela é uma pessoa melhor ou a Cibele hoje deixou de ser a Cibele e passou a ser a esposa do Luiz? São duas coisas totalmente diferentes, tá? Então eu quero deixar essa reflexão, pedir mais uma vez, então, ó, quem sou eu? O que eu gosto de fazer que eu não faço mais hoje? O que eu gosto de comer ou beber que eu não como nem bebo hoje? Aonde eu gosto de ir que eu não vou mais hoje? Com quem eu gosto de estar que eu não estou mais hoje? O que eu gosto de vestir que eu não visto mais hoje? São 6 perguntinhas, vocês escrevam as respostas e analisem. Depois coloca na coluna do lado. O que eu posso melhorar para me reencontrar? O que eu posso melhorar aqui para me valorizar? Para eu lembrar quem é a Cibele, para eu lembrar quem sou eu, tá bom? E aí a gente está aberta aqui, né? Como a gente sempre fala, manda direct, manda WhatsApp, manda mensagem, coloque os comentários aí no YouTube que o pessoal tem comentado. Eu estou muito feliz com os comentários, principalmente a Sônia, ela é a mais participativa, não conheço ela, mas já adoro, Ah, ela é maravilhosa. né? E é isso, sabe? Nesse primeiro momento, nesse primeiro
toque de colocar o outro na nossa relação do dia a dia, a gente quer realmente que vocês. Eu desliguei a tela, mas liguei aqui agora, ficou pior. A gente quer realmente que vocês façam essa autoanálise, esse olhar para dentro, mais uma vez, porque é aqui, tudo é de dentro para fora. O outro, ele é apenas reflexo da gente. Tá tudo aqui, né? Isso daí a gente vai falar muito Vamos, mesmo. vamos. Então tá, Então, gente, beijo. valeu, adorei. Beijos. Até Beijo, quinta, gatona. sexta-feira, se Deus quiser. Um beijo. Tchau, Até, se Deus tchau. quiser. Tchau.